Eu persigo também tudo isso. Tudo isso. Você é sorridente lá fora e dentro de casa. Se irrita muito fácil. Só que são detalhes que têm que ser percebidos. Quanto mais pessoas em casa, mais desafiador é. Porque cada um tem a sua maneira de ser. E os filhos vão crescendo, eles também querem impor a forma deles ser. Aí fica mais desafiador. Porque enquanto eles são pequenininhos, você direciona. Eles começaram a pensar um pouco mais. Eles começaram a querer ter autonomia de decisão, autonomia de pensamento, querido desafio. E o que eu vejo nos meus aconselhamentos, querido? Normalmente, quando o filho é mal direcionado, ou quando o filho está em crise, os pais estão em desarmonia. Um fala X, o outro Y. Um direciona para frente, o outro diz que pode ir para o lado. E tem fase na vida do filho que ele usa disso, dessa falta de harmonia dos pais, para desafiar. Eu e o Júnior vivemos isso com o Caio. Mãe, posso isso? Eu falei, pode. Só que ele não me contou que o pai dele tinha dito não. Aí o Júnior falou, nossa, Rô, mas eu tinha dito assim, assim, assim. Eu falei, então a gente disciplina o Caio. Disciplinamos ele. Na próxima vez, mãe, o que seu pai falou? Ai, mãe, meu pai. Então, pegamos ele. Aí nunca mais. Então, o que seu pai falou? Por mais que eu discorde do Júnior, queridos. Teve época que eu queria pegar o Júnior e torcer o pescoço dele, porque estava judiando o meu filho. Mas eu aguentava firme para não tirar a autoridade de pai na vida do Caio, para que ele não usasse disso no futuro contra nós mesmos. Depois eu ia o quê? Conversava com o Júnior, falava com ele que ele tinha sido muito severo, que não deveria ser daquela maneira, que a intenção da correção não era crescimento para o filho, que a intenção da correção não era fazer o filho perceber o erro, para ele ter discernimento. Nesse caminho não tem. Irmãos, o problema não é o erro. O problema é permanecer no erro. Naturalmente, seus filhos vão errar. Permanecer no erro que é o problema. Eles têm que ter o quê? Referência se esse erro vai levar para onde. Então, vocês precisam permitir, ou precisa entender que o erro faz parte do crescimento. O filho escolher sempre estar errando, que é o problema. Então, em casa nunca teve problema da Maria errar, do Caio errar. Por quê? A gente tinha como orientá-los. Dessa maneira não vai, meu filho. É dessa maneira que a palavra de Deus ensina. Se você for por esse caminho, você não vai ser feliz, porque a palavra de Deus nos orienta. Então, normalmente, quando a educação do filho não está caminhando bem, os pais estão em desarmonia. E se você for olhar mais de perto, sempre um ou os dois não estão cumprindo o papel que Deus nos orientou. E qual que é o papel do homem, queridos? Olha, o papel do marido. O marido deve demonstrar um amor criativo em primeiro lugar, né? Demonstrar um amor criativo, incondicional, perseverante, santificador, sacrificial, guerreiro e romântico. Seu amor por ela deve ser semelhante ao amor de Cristo pela igreja. O primeiro papel do homem é amar a esposa. O segundo, o marido deve exercer uma liderança sensível. Isso quer dizer o quê? Que ele não pode ser controlador e tirano. Gente, se a gente fosse resumir tudo isso que nós estamos conversando aqui, se eu e você conseguíssemos ser o que o Senhor nos pede para ser, não teríamos problema. Porque se o marido andar em concordância com o que a palavra de Deus orienta para ele, que é para ele amar a mulher incondicionalmente, e é lógico que a gente não é perfeito, então vai ter essa dificuldade, mas se ele tiver na mente o que é ser como Cristo, que amor que é esse? É um amor paciente, longânimo, misericordioso. Então, se nós como família conseguíssemos viver aquilo que o Senhor nos orienta, não teríamos tanto problema. O problema é que a gente tem sim Cristo como referência, mas tem muitas teimosias em nossa personalidade que não nos traz essa condição. Então, o marido é muito bravo, é muito mandão, resolve tudo. Como que eu sou? Faz essa pergunta para você todo dia. Como que eu tratei minha família hoje? Como que eu sou? Quais são os pontos de teimosia da minha personalidade? Isso facilita ou dificulta muito a vida da minha família? Então, assim, são coisas, às vezes, tão nossas, que a gente transmite para o outro, que é só a misericórdia de Deus.
Então, em momento nenhum, a nossa personalidade pode pesar demais a vida do outro. Nem brincalhão demais, nem sisudo demais, nem paciente demais, nem impaciente demais. Tudo tem que ser o quê? Dentro da temperança que o Senhor nos ensina. Tudo que é demais traz problema. Gente, todas nós mulheres vamos ter um pouco disso. Porque para nós, a gente não está vendo os papéis do homem e da mulher? Para nós foi nos dado o papel de gerência do lar. E a gerência do lar cabe o cuidado e o zelo com o marido. Mas eu acabei de dizer que tudo tem que ser dentro de um equilíbrio. Por quê? O meu papel principal com essa pessoa que está do meu lado é esposa e esposo, e não filho e mãe. Então, assim, você tem que ter conhecimento, ser sensível até que ponto uma coisa acaba para outra começar. Até que ponto é saudável eu colocar uma comidinha no prato para o marido, porque isso pode ser também expressão de amor. Eu passar a roupa para ele com um vinquinho, porque isso também pode ser expressão de amor, mas que não seja o quê? Uma condição de relação. Não pode ser uma condição da relação. Por quê? Porque se você trata seu esposo como filho, como que vai a sua vida sexual no futuro? Mas à noite? Não tem como. Se eu trato meu marido como filho, se ele me trata como filha, como assim? Eu tenho um cunhado que ele chama a esposa de filha, gente. Eu tinha uma outra amiga muito próxima, muito querido, que eles se chamavam de pai e mãe. Isso é prejudicial, não sou eu que estou dizendo. É a psicologia que está dizendo. Sabe por quê? Porque eu penso, eu falo, falando eu ajo, agindo eu deixo o meu legado. Eu construo as coisas ao meu redor. Então, tudo parte de um pensamento. E do pensamento vem as construções. Então, assim, tem que achar o equilíbrio das relações. Eu sou esposa e esposa, não sou um filho. E você também, que deixa tudo para o seu marido fazer. Você que deixa tudo para a sua esposa fazer. Gente, como essa pessoa vai se sentir amada? Hoje em dia o negócio está tão difícil que eu acho assim triste eu ter que usar esse termo, amorativo. Amor é amor, gente. A definição de amor não cabe mais nada. Mas hoje em dia, tanto eu te amo. Você mal conhece a pessoa, eu amo você. As redes sociais estão assim, banalizando aquilo que é precioso. Gente, amar uma pessoa é luta também. Você tem que abrir mão de muita coisa que você gostaria, às vezes da sua liberdade, da sua autonomia, dos seus projetos pessoais, às vezes de um dia ficar só, não, eu preciso ficar com a minha família. Você abre mão de tanta coisa, é um amor expressado todos os dias de uma forma tão importante que daí, hoje em dia a gente tem que falar, tem que trazer o amor ativo, porque o amor falado não é suficiente. Você está amando, mas você está deixando para trás. Você está amando, mas você não colabora com sua família. Sua esposa acabou de fazer as obrigações de casa, deixar a casa limpinha, você chega já como se... Essa história de lavar, passar, organizar, acolher o filho, providenciar a necessidade do filho, é muito cansativo. E quantas vezes mulheres ouviram, mas você só está em casa. Você não fez nada, mas você está em casa. Gente... É cansativo demais cuidar da família 24 horas. Porque você cuida sabendo que é necessário, mas você limpa sabendo que daqui a pouco está sujo. É um serviço assim, que puxa vida, não é uma construção contínua. É um tal de fazer e desfazer, fazer e desfazer, que é desgastante demais para a mulher. Eu acho que por isso que a mulherada decidiu sair de dentro de casa e ficar com esse empoderamento sem noção. Porque a mulherada, estou querendo ser aí toda empoderada, não estou precisando de homem, e elas estão pagando um preço caro. Então, tudo que sai do equilíbrio, tudo que sai da proposta de direcionamento de Deus para a nossa vida, a gente sofre. Tanto eu quanto esposa, o Júnior quanto marido, os meus filhos principalmente. Se a gente não estiver dentro da posição encaixadinha que Deus nos trouxe, queridos, é sofrimento desnecessário. Aí eu tenho uma fala, a fala é essa: escolha o seu difícil. Estar acima do peso é difícil. Estar dentro de uma dieta é muito difícil. Escolha o seu difícil.
Estar endividado é difícil. Aprender sobre finanças é difícil. Escolha o seu difícil. Viver fora do contexto espiritual que a palavra de Deus nos ensina é muito difícil. Mas também ser diligente é difícil. Escolha o seu difícil. Então o segredo aqui é você escolher o seu difícil. Porque a vida, infelizmente, está muito difícil. Mas quando a gente se coloca dentro da presença de Deus, a esperança nos traz leveza. A esperança nos traz o quê? Confiança, que dias melhores vão vir. Ou, os meus dias não estão bem, mas eu estou em companhia do meu Salvador, então eu sinto a leveza do cuidado de Deus. Então, querido, se tem dificuldade, escolha seu difícil. Ter a minha família desajustada é muito difícil. Lutar por ela também é muito difícil. Escolha o seu difícil. E aí?